Bom dia, família, bom dia, comunhão, bom dia você que está online aqui nessa manhã, participando desse culto maravilhoso. Eu me chamo Ramalho, sou um dos pastores aqui da comunhão e eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Então chama a família, pega a tua Bíblia, fica já a postos aí, porque o Senhor quer falar com você poderosamente. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta: você gosta de janela? Você tem janela na sua casa? Eu amo janela. Eu, quando acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar pela janela para ver como é que está o tempo, como é que está o dia. Então janela é algo que realmente chama a atenção de todo mundo. As pessoas, quando vão comprar um imóvel, por exemplo, uma das primeiras coisas que olham é a janela, ver qual é a vista que vai ter ali. Então a janela, ela tem realmente uma importância grande na arquitetura, em todos os locais você percebe que existem vários tipos de janela que vão ali adornando muitas vezes as construções. E a janela, ela tem várias possibilidades, inclusive na tecnologia. A janela, ela mudou a história da informática através do sistema operacional Windows, que nada mais é do que o sistema de janelas. Então, através da tecnologia, hoje, por exemplo, você está nos assistindo aqui através dessa janela, a janela do seu celular, da sua televisão, do seu computador. Isso Deus nos abençoa através dessas janelas que eles colocam em nossa vida. E hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens que você não pode perder, de jeito nenhum. Preste atenção nisso. Janelas de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer abrir janelas, quer ampliar a tua visão através de janelas que Ele tem para a tua vida. E nós podemos sim usar essa metáfora de janelas para várias áreas, inclusive na vida cristã. Deus, Ele coloca janelas para que nós possamos ter uma nova visão, uma nova perspectiva. Muitas vezes estamos ali, sabe, naquele quarto fechado do nosso sofrimento, e Deus abre aquela janela e a luz do Senhor Jesus vem sobre a nossa vida. Então, janelas, elas são sempre importantes. Já dizia o poeta e escritor brasileiro Mário Quintana: quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. E é assim, queridos, às vezes realmente é a mesma janela, mas tem sempre algo novo. E é assim na sua vida também. Muitas vezes é a mesma janela, mas Deus sempre tem algo novo para você. Então preste atenção nas coisas que Deus quer fazer na sua vida através de janelas que Ele tem aberto durante esse tempo. E por falar nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis de pandemia, de restrição, tempo de não poder fazer uma celebração presencial como estamos agora, mas o Senhor, Ele nos abençoa através de janelas. E hoje nós vamos falar sobre um tema específico dessa série. O tema de hoje é: abra as janelas de Deus para receber visão. Abra as janelas de Deus para receber visão. Todas as janelas que Deus abre, por trás dela existe algo novo para você. Preste atenção nisso. Todas as janelas que Deus abre na sua vida, existe algo novo, algo melhor, algo que Deus está trazendo para você, e você só precisa ir lá na janela e contemplar os milagres que Deus tem para você. E hoje, nessa série de mensagens, Deus, Ele tem falado poderosamente através de sua palavra, que também é uma janela para o sobrenatural. Toda vez que abrimos a nossa Bíblia, é como nós estivéssemos realmente abrindo uma janela para o sobrenatural de Deus. E nós vamos refletir baseado no livro de 2 Reis, lá no capítulo 13. Então, se você estiver aí em casa agora com a sua Bíblia e já puder abrir a sua Bíblia, nos acompanhe que nós vamos ministrar sobre esse texto. 2 Reis, capítulo 13. E no contexto geral fala, nesse capítulo 13, da história de um profeta, o profeta Eliseu, que estava doente, estava acamado, doença essa que o levou à morte. Mas nesse contexto também existiam dois reis, o rei Jeoacás, que ele reinou por 17 anos,
e o rei Jeoás, que era filho de Jeoacás. E durante esses 35 anos que os dois reinaram, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E nós vamos aprender com isso hoje. O que é que Deus ele tem para nos ensinar? O que é que Deus ele tem para falar através da sua palavra? Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Aí na sua casa, ora comigo, fecha teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, trazendo discernimento, abrindo janelas do entendimento, para que possamos receber a poderosa palavra em nossos corações. Nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então para abrir a janela de Deus e receber a visão, em primeiro lugar, ande em santidade diante do Senhor. Exatamente. Você sabe, eu sei, todas as coisas que fazemos que o Senhor desaprova. Existe algo em nós que é o Espírito Santo, que toda vez que a gente tenta fazer ou faz algo errado, o Espírito Santo já alerta no mesmo instante. Então nós sabemos muitas vezes o que é errado e o que nós não devemos fazer. E o problema muitas vezes é que nós costumamos cair no pecado dos outros. As outras pessoas erram, e aí a gente percebe aquilo ali e acha que é o certo a se fazer e acaba repetindo aquele erro. E nesse momento eu já quero repreender em nome de Jesus toda maldição geracional de pecados na sua vida, na vida da sua família. Que os erros não possam ser repetidos, que você possa ter essa visão espiritual e entender que aquilo que você recebeu que é errado, você não precisa e não pode levar adiante. As histórias dos reis de Israel estão cheias de pecados, pecados que foram cometidos lá atrás por um rei chamado Jeroboão. E após Jeroboão pecar, após ele fazer muitas coisas erradas, os reis que sucederam Jeroboão acabaram repetindo os mesmos erros. Foram 96 anos entre Jeroboão e Jeoacás. 9 reis sentaram naquele trono e todos eles repetiram os mesmos erros, e o Senhor estava triste, o Senhor estava realmente não gostava, não aceitava aquele tipo de procedimento que aqueles reis estavam tendo, mas eles tinham um ponto de referência. A referência era Jeroboão. Jeroboão fez aquilo ali, então eles simplesmente saíram repetindo e repetindo. Mas vamos para o texto? Vamos para o que a palavra do Senhor tem para nós hoje, lá em 2 Reis 13:2. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levava Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Jeoacás, ele fez o que o Senhor reprova, porque ele repetiu os erros dos seus antecessores. Muitas vezes, líderes hoje, líderes da nossa igreja, podem repetir algo errado, porque aprendeu errado. Então, nós temos a obrigação, como líderes, de buscar beber na fonte certa e entregar e passar esse legado da coisa correta a se fazer diante do Senhor. Depois de 3.000 anos desse reinado de Jeroboão, que trouxe tanta guerra, tanta discussão, tanta divisão para o povo de Israel, nós podemos aprender algumas lições. Nós podemos aprender lições importantes sobre o erro dos outros. Parafraseando o filósofo Platão, que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então nós não precisamos errar também aquilo que alguém já errou. Nós temos a oportunidade, à luz da palavra de Deus, assim,
através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, de reconhecer que aquilo é errado e fazer diferente. Nós temos essa capacidade, Deus nos capacita para isso. A falta de fé de Jeroboão levou-o a cometer uma série de pecados. Jeroboão, ele pecou contra o Senhor, ele mudou muita coisa que existia, que o Senhor tinha ordenado, o Senhor mandou ele fazer algo e ele estava fazendo diferente. Ele achava que o jeito dele era o jeito certo, e muitas vezes é assim na minha vida e na sua vida. Deus manda a gente fazer algo e a gente simplesmente faz do nosso jeito, achando que o nosso jeito é melhor. A pastora Linda, que está aqui presente, sempre diz: quem obedece nunca erra. Então, se o Senhor te mandar fazer algo, faça exatamente o que o Senhor manda fazer, porque assim você não vai ter o perigo de errar. Mas vamos para o texto. 2 Reis 13:4. Então Jeocás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. O que é que Deus está falando comigo e com você nesse instante? Que apesar de você estar fazendo o errado, apesar de você estar repetindo os erros de outras pessoas, na hora que você para e clama ao Senhor, Ele ouve a sua oração. E as coisas podem ser mudadas, a realidade pode ser mudada, porque o Senhor é poderoso para isso. Então pare nesse instante e diga: Senhor, me ouve. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou repetindo esses erros? E o Senhor, Ele vai agir poderosamente na sua vida. Quando buscamos o favor do Senhor, Deus, Ele traz libertação, provisão, Ele traz uma vida nova sobre nós. Não acredite naquela história de que pau que nasce torto nunca se endireita, pois existe o carpinteiro dos carpinteiros, o Senhor Jesus, que vai endireitar esse pau que está torto. Creia nisso. Você não precisa continuar errando, pecando, repetindo os erros de gerações passadas. Para abrir a janela de Deus e receber a visão, em segundo lugar, viva sua paternidade espiritual. Você passa adiante o que recebe? Nós aqui na nossa igreja, nós temos essa cultura da paternidade espiritual. Nós recebemos dos nossos pais espirituais e temos a obrigação de passar adiante esse legado. É isso que acontece quando nós buscamos a paternidade espiritual. Tem muita gente ferida que nem busca Deus e nem deixa ser ajudada, simplesmente por conta dessa falta de paternidade espiritual. Se você não encontrar satisfação na paternidade, você só poderá oferecer escassez e orfandade. Escute isso: se você não tiver uma satisfação na sua paternidade espiritual, você só vai passar adiante escassez e orfandade. E eu repreendo nesse instante todo espírito de orfandade nessa igreja, na sua vida, em nome de Jesus. Que todo espírito de orfandade caia por terra em nome de Jesus. Você é filho amado, você é filha amada, e o Senhor, Ele ama a sua vida, ama a sua história, Ele quer fazer parte dela cada vez mais. Tem gente que ao longo da sua vida só recebeu surra de cinturão. Aí o que é que faz com os filhos? Surra de cinturão. Tem gente que recebeu palavras de maldição a vida toda, palavras de, que podem ser depreciativas, e acabam repetindo as mesmas coisas. Fica passando adiante as mazelas que recebeu. Deixa eu te falar uma coisa: homem e mulher neandertal, volta para a tua caverna. Como é que pode? E tem gente que ainda diz: eu não morri, aconteceu isso comigo, mas eu estou aqui vivinho.
que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e que abra a janela de visão da parte de Deus para você entender que isso está errado, que isso não pode se repetir. Não é porque fizeram com você que você tem que fazer com os outros. Mude, entenda isso, em nome de Jesus. Você precisa de uma paternidade espiritual para poder desfazer tudo isso de errado que fizeram com você e construir uma identidade nova diante do Senhor, construir uma identidade de filho amado, de filha amada, e aí você vai passar adiante exatamente esse amor de Deus para os seus filhos, filhos naturais e filhos espirituais também, que o Senhor colocar na tua vida. O rei Jeoás, ele via Eliseu, o profeta Eliseu, como o seu pai espiritual, e a gente pode ver isso nesse versículo 14, lá de 2 Reis 13, quando ele diz: meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. Então existia ali uma relação de realmente paternidade espiritual, e não é à toa que as coisas que aconteciam naquele tempo, os profetas, eles realmente assumiam essa posição de paternidade espiritual. Mas o que é que muitas vezes acontece? Nós temos uns pais espirituais, mas muitas vezes não damos ouvidos ao que ele fala, ao que ele diz. Então o Senhor, ele te diz já nesse dia, nessa manhã: escute, ouça, pratique aquilo que o seu pai espiritual tem para a sua vida. Esta frase dita por Eliseu mostra que ele recebeu isso aí também do seu pai espiritual, o profeta Elias, que está um pouquinho antes, lá em 2 Reis 2,12. Eliseu, ele diz exatamente isso para Elias, e aí Jeoás diz isso para ele agora, ou seja, foi um legado que foi passado adiante. O que você tem recebido? Você tem passado adiante? Aprenda hoje sobre essa paternidade espiritual. Receba os ensinamentos dos seus pais espirituais, dos seus líderes. Ensine as pessoas que Deus coloca na sua frente o que você recebeu. Aceite as recomendações, aceite o direcionamento que os nossos pais espirituais têm dado sobre a nossa vida. Se alguém que ajuda ou ajudou a consolidar tudo que Deus entregou, você tem que ouvir essa pessoa. Deus, ele coloca as coisas nas nossas mãos, coloca as coisas diante de nós, abre janelas diante de nós, e muitas vezes a gente não consegue se consolidar porque a gente não tem um pai espiritual ao nosso lado para fazer a coisa certa. Muitas vezes Deus, ele mostra o caminho, mas nós precisamos ser direcionados por esse caminho. Quem tem paternidade espiritual tem para quem e para onde recorrer. Queridos, estamos vivendo tempos tão difíceis que as pessoas, muitas vezes trancadas em casa, isoladas, não tem nem com quem conversar. E você tem um privilégio de ter pais espirituais na sua vida. Você tem o privilégio de ter pastores, de ter líderes de célula, de ter líder de ministério, que você pode recorrer, que você pode solicitar uma conversa, que você pode pedir a oração, que você pode abrir o seu coração, que você pode desabafar. Então valorize isso, use isso que Deus tem colocado nas tuas mãos, para abrir as janelas de Deus e receber a visão. Em terceiro lugar, haja compaixão até o fim. Você é do time daqueles que faz o que estava ao seu alcance só? Ah não, eu só fiz aquilo que estava ao meu alcance. Fez nada. Porque se a gente for depender da nossa capacidade, daquilo que a gente consegue fazer pelo nosso alcance, a gente nunca vai fazer as coisas certas. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos capacita a fazer, e aí vai muito mais do que a gente pode alcançar por nossas próprias forças. Você é daqueles que sempre arranja um jeito
para não fazer as coisas? Você sempre é daquelas pessoas que arrumam uma desculpa para deixar de fazer algo? Então preste atenção, haja compaixão até o fim. Se Deus colocou algo nas tuas mãos, não pare, não desista, persista, continue, que Deus ele vai te honrar. O que adianta você ter um Deus e não obedecer? O que adianta você ter um líder, um pastor, e não dar ouvidos ao que ele fala? Não sei se você assistiu, se você é da minha geração, você deve ter assistido aquele filme Karate Kid, onde tinha ali Daniel LaRusso e o senhor Miyagi, e aí um pátio cheio de carro estava lá, e o senhor Miyagi mandou o Daniel limpar os carros, mas não era limpar de qualquer jeito, era limpar, tinha movimentos ali determinados que ele tinha que fazer com as duas mãos. E muitas vezes é assim, na repetição de movimentos corretos, que a gente consegue alcançar as coisas na nossa vida. E essa repetição de coisas corretas que a gente faz, sempre buscando fazer aquela mesma coisa correta, a gente só consegue isso tendo justamente um nosso mestre do lado, o nosso pai espiritual, para estar nos orientando. Precisamos passar por esse processo, o processo de aprendizado. Muitas vezes as pessoas acabam de conhecer Jesus, acabam de chegar na igreja e já acha que sabe tudo, que não precisa da orientação de ninguém, que não precisa ouvir ninguém, que é autossuficiente. Mas Deus está te dizendo nessa manhã, você precisa passar pelo processo. São passos diários que você tem que dar dia após dia. Tem gente que é assim: ai meu Deus, estou com vontade de comer feijão amanhã, vou plantar agora. Como assim? Como assim você quer plantar hoje para colher amanhã? Não é assim que funciona. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que esperar crescer, para depois você colher e poder cozinhar e comer o feijão. Aí tem gente que é apressado, aí acaba cozinhando a semente e perde tudo que Deus tinha reservado, todos os frutos que Deus tinha reservado, muito mais coisas Deus tinha reservado para você. Aí você acaba cozinhando a semente e comendo. Então passe pelo processo, espere o tempo de Deus na sua vida. Não deixe essa planta simplesmente crescer no solo sem você ter esse cuidado necessário. Você é uma planta do Senhor. Sementes foram plantadas na sua vida. Então tem pessoas que querem ajudar nesse crescimento, pessoas que querem realmente cuidar de você, cultivar, te ensinar, te empoderar. Então não perca essas oportunidades, haja com paixão até o fim. Deixe as coisas realmente acontecerem no processo certo, não pule etapas. Mas vamos para o texto? O que é que a palavra de Deus nos diz? Lá em 2 Reis 13:18. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Quantas vezes ele golpeou o chão? 3. Quantas vezes o profeta mandou ele golpear? Ele mandou golpear. E muitas vezes é assim. As pessoas dão um direcionamento na sua vida e você simplesmente faz aquilo que você acha que era para ser feito. Você não age com paixão até o fim, você não continua, você não permanece. Ah, não, mas eu estou estudando para concurso público. Eu já fiz 2 concursos e não passei, 3 concursos e não passei. Sim, daí? Se Deus prometeu isso para a sua vida, continue, a vitória vai chegar. A bênção vai chegar, não pare no meio do caminho não, simplesmente continue estudando, continue se preparando, que Deus ele vai te honrar. Jeoás tinha a estratégia, tinha o instrumento, ele tinha as janelas abertas, mas ele não foi até o fim.
O profeta colocou nas mãos deles na mão dele aquilo que o Senhor tinha liberado naquele instante. Mas ele não perseverou, ele não foi até o fim, faltou paixão, ele apenas não obedeceu completamente. Não é que ele fez errado não, me entenda. Muitas vezes você recebe a palavra, recebe a orientação, começa até a fazer o certo, mas simplesmente você desiste, você para no meio do caminho, você cansa. Já vi tantas pessoas dizendo: estou cansado, não vou fazer isso mais não. E aí perde a bênção já estava tão pertinho, aí você desiste e perde a bênção. Vamos para o texto? 2 Reis 13:19. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Agora você a derrotará somente 3 vezes. Ele bateu 3 vezes no chão, golpeou o chão 3 vezes com aquelas flechas, e o Senhor só ia conceder a ele agora 3 vitórias, mas ele precisava de muito mais para derrotar completamente. E muitas vezes é assim na minha vida e na sua vida, nós precisamos às vezes um pouquinho mais, sabe, um pouquinho de paciência a mais, 5 minutos de paciência a mais, e a gente muitas vezes se estressa antes do tempo, no trânsito, dentro de casa, o que quer que seja, onde você estiver, tenha um pouco mais de paciência, de amor pelos outros. Deus, Ele quer fazer bênção na sua vida, se você perseverar um pouco mais. Ele lutou e derrotou por 3 vezes, realmente. Lá no verso 25 desse capítulo diz que Jeoás só derrotou a Síria por 3 vezes. Se ele tivesse perseverado, o profeta mandou ele simplesmente bater a flecha no chão. Se ele tivesse continuado batendo, com certeza Deus ia liberar a vitória em todas as outras batalhas. Então não desista, haja com paixão até o fim. Se Deus liberou algo para você fazer, se Deus colocou no seu coração algo, não pare, não desista, permaneça. Mas tem uma caixa de remédio a mais para tomar. Tome. Deus, Ele vai abençoar, Deus vai trazer a cura também através dos remédios. Mas esse concurso que eu estou estudando aqui, esse edital aqui tem muito mais matéria do que o outro, e você vai parar? Não, continue estudando, continue buscando conhecimento, que o Senhor Ele vai te honrar de fato. Quando eu era mais jovem, eu ouvi de muitas pessoas que eu não ia conseguir muita coisa na vida, que eu não ia conseguir terminar nada. E aí, quando eu completei 17 anos, que eu olhei para trás, que eu só tinha estudado até a 6ª série, eu disse: rapaz, realmente essas pessoas estão falando verdade sobre minha vida. Mas não era. Porque a partir do momento que eu conheci Jesus e que as coisas começaram a mudar na minha vida, que eu comecei a entender que eu podia, que o Senhor é que ia me dar essa força, essa vontade de continuar perseverando, de continuar lutando para concluir as coisas que eu começava. E aí foi quando eu consegui terminar o supletivo do 1º grau, o supletivo do 2º grau. Hoje eu sou formado em Direito, em Teologia, sou concursado. Por quê? Porque eu não acreditei nessas mentiras que lançaram sobre a minha vida, e o Senhor Ele está te falando nessa manhã, que não acredite nas mentiras, que você não pode, apenas persevere, haja com paixão, continue fazendo, que o Senhor Ele vai te honrar, porque não depende de nós, não é nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, mas é o milagre do Senhor sobre a nossa vida. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e a gente faz aquilo que Ele manda, o Senhor Ele honra a nossa vida em todas as áreas. Então, não pare, seja imparável,
diante de qualquer obstáculo, continue, persevere, não desista por nada. Não faça como o Jeoás, que bateu apenas 3 vezes e desistiu. Continue insistindo, continue batendo 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, até conseguir, até você alcançar. Não desista no meio do caminho. Tem gente que busca a maternidade. Deus está ministrando isso no meu coração, acho que é para você que está me ouvindo agora. Às vezes você já tentou 1, 2, 3, 10 vezes e não conseguiu, mas Deus está derramando a unção, a bênção da maternidade sobre a tua vida nessa manhã. Continue tentando, que o Senhor, Ele vai te honrar. O Senhor, Ele vai realmente te conceder essa bênção da maternidade. E eu queria concluir dizendo a você: você é uma flecha de Deus para ser lançada num destino profético. Você é flecha, a flecha preciosa do Senhor. Sabe aquela flecha preciosa que o Senhor vem preparando com todo zelo, com todo carinho? Você é essa flecha, e você tem um destino profético que Deus já revelou para você. Apenas se deixe ser lançado por Deus para esse destino profético. Ande em santidade diante do Senhor. Viva a paternidade espiritual e haja com paixão até o fim. Não desista diante das circunstâncias. Circunstâncias vão aparecer, mas não desista, persevere. Seja um líder, uma flecha inflamada realmente, para quando o Senhor lançar você ir realmente queimando pelo poder do Espírito Santo e fazer toda a diferença no seu destino profético. Que o Senhor abençoe a tua vida, que essa palavra realmente encontre uma terra fértil em seu coração, que você possa estar cultivando e não desista. Escute bem, não desista. Deus, Ele te ama muito e Ele quer que você realmente cumpra seu destino profético. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a vida do teu povo neste dia, com o poder do teu Espírito Santo, trazendo realmente essa unção da perseverança, esse cuidado de paz espirituais sobre a vida de cada um, e esse desejo de continuar, de permanecer, de não olhar para trás, de persistir, de vencer cada obstáculo e cada circunstância que são colocadas em nossas frentes. Que o Senhor venha abençoando o seu povo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz, e que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.